Pessoal, boa noite. Meu nome é Adriana. Eu sou uma das trabalhadoras da casa no dia de terça-feira e hoje eu estarei aqui com vocês na palestra. Antes de começar, eu queria lembrá-los, vocês devem ter visto, estava passando aqui os avisos, nós teremos uma galinhada cuja renda será revertida para a nossa casa no dia 21 de abril. Vocês podem ver no Instagram, os ingressos estão sendo vendidos na nossa livraria e vai ser no sistema de drive-thru, para passar aqui e pegar. Então, quem puder colaborar com a nossa casa, será muito bom. Antes de nós começarmos, eu vou ler uma pequena página desse livrinho da Joana de Ângeles, de Valdo Franco, Vida Feliz, para que nós possamos entrar em sintonia e fazer a oração inicial. Quando assumires um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitar qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não se situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento ao teu comparecimento ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecedência, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Vamos então fechar os nossos olhos e nesse momento agradecer aos nossos mentores, à espiritualidade presente na casa e, acima de tudo, ao Mestre Jesus, por termos chegado aqui hoje e estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre. Abençoa, Mestre Jesus, os nossos intentos de sermos cada dia pessoas melhores. Abençoa a nossa semana e que nós possamos, Mestre Jesus, aproveitar ao máximo os teus ensinamentos nesse momento. Que assim seja. Pessoal, então, a nossa palestra de hoje, o tema é extraído do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, da coleção Fonte Viva, que todos nós conhecemos. Esses livros da coleção Fonte Viva são livros em que o Espírito Emmanuel pinça diversos versículos dos evangelhos e ele desenvolve a partir daquele versículo o tema, fazendo comentários. Às vezes, no mesmo contexto do capítulo do evangelho, e às vezes os comentários que ele desenvolve até são num contexto diferente daquele no qual o versículo está inserido, permitindo que tenhamos novas perspectivas e visões sobre os ensinamentos do Cristo. Então, o nosso tema de hoje é a lição 151 do livro Pão Nosso, Ninguém se retira. Então, vamos ver o que é esse ninguém se retira. Se retira de onde? Se retira de quem? O versículo é o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro:
Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É o versículo 68 do capítulo 6 de João. Vejamos então como Emmanuel começa a desenvolver o assunto. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O capítulo 6 de João é um capítulo longo. Ele tem um total de 71 versículos. Ele narra passagens bem conhecidas por nós da história do Mestre quando esteve conosco. Ele narra o milagre da multiplicação dos pães e narra também nesse mesmo capítulo o momento em que Jesus caminhou sobre as águas. Então, o capítulo começa narrando que Jesus saiu da cidade de Cafarnaum, pegou um barco, atravessou o mar da Galileia até o outro lado e, chegando lá, uma grande multidão se ajuntou para ouvir as palavras do Mestre. Os registros no Evangelho contam que tratava-se de uma multidão de 5.000 pessoas. E os discípulos chegaram até o Mestre preocupados. Mestre, como alimentaremos toda essa multidão? Jesus perguntou: o que tendes aí? E apareceu um menino trazendo uma cesta com cinco pães de cevada e 2 peixes. Jesus serviu primeiro aqueles que estavam mais próximos. Depois ele mandou que fosse recolhido na cesta tudo que havia restado. Eu até fiquei pensando, será que restou alguma coisa, né? E deu graças e, retirando do cesto os pães e os peixes, alimentou toda aquela multidão. O que foi um fenômeno espantoso para as pessoas ali presentes. E então, após isso, Jesus retirou-se. Ele retirou-se para evitar a aclamação da multidão. E como os discípulos não o encontraram, eles pegaram o barco e foram atravessar o mar da Galileia novamente de volta para Cafarnaum. E o tempo fechou, o mar tornou-se agitado, os discípulos ficaram assustados, e foi nesse momento, após os discípulos terem remado em torno de 5 ou 6 quilômetros, que eles viram Jesus indo até eles, caminhando sobre as águas. E disse para eles: não temam, sou eu. No dia seguinte, uma multidão apareceu em Cafarnaum, novamente para ouvir os ensinamentos do Mestre, mas apesar de tudo que já havia acontecido, começaram a questioná-lo. Eles chegaram a perguntar, dizendo que Moisés havia alimentado seus antepassados com o maná, o pão que havia sido dado dos céus.
E eles perguntam para Jesus que milagre Jesus faria para que eles acreditassem que ele era o escolhido. Jesus, então, respondeu de uma maneira firme, como ele sabia ser muitas vezes. Então, ele começa a fazer uma série de considerações e advertências e comparações, falando sobre os ensinamentos que ele vinha trazendo, a missão que ele estava não só desempenhando, mas também atribuindo àquelas pessoas com todos aqueles ensinamentos. Então, nesse mesmo capítulo 6, versículos 35 e 36, então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Eles estavam questionando Jesus, perguntando o que Jesus faria para que eles acreditassem. E Jesus continua sua fala fazendo uma série de advertências e realmente chamando aquelas pessoas à responsabilidade. E então, no versículo 60 fala: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? João narra dessa forma. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Então Jesus chama todos eles à responsabilidade, faz advertências e faz várias comparações explicando a questão do pão material e do pão da vida. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. E agora o desfecho desse trecho, né? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, fiquei pensativa quando estava preparando o tema, o que seria esse ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai? O que será que o Pai tem que nos dar para que nós possamos realmente seguir Jesus? Eu acredito que seja aquele momento em que nosso espírito acorde com um nível de consciência adequado para isso também, para isso mesmo, que nós tenhamos realmente uma ligação com o divino, uma ligação com o sagrado, que nos possibilite entender isso aí. Aqueles homens deixaram de seguir Jesus naquele momento. Eles estavam na presença do Cristo, eles viram, eles ouviram, mas eles não foram tocados em seu íntimo, porque eles não tinham, naquele momento, o nível de consciência suficiente para entender a oportunidade que lhes estava sendo dada. E Emmanuel continua. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina,
longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: também vós quereis retirar-vos? Jesus respeitou o livre-arbítrio de cada um, tanto daqueles homens simples que decidiram naquele momento retirar-se e deixar de acompanhá-lo, quanto dos apóstolos e o nosso também. Então, assim foi, assim é e assim sempre será por toda a eternidade. Nós somos partículas divinas, nós somos co-criadores, dotados de livre-arbítrio e, portanto, nós somos responsáveis por tudo que advém disso. Quanto maior o nível de consciência que nós vamos gradativamente adquirindo, maior a nossa faixa de livre-arbítrio. O espírito passa a ter uma visão mais ampla da vida, do desenrolar das coisas, sem julgamento. E como uma águia que vê as coisas mais do alto, àquele espírito é concedido uma faixa maior de liberdade, de livre-arbítrio, né? Então, o mestre, respeitando o livre-arbítrio de todos, fez essa pergunta aos apóstolos. Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão: a quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, que é o versículo 68 deste capítulo. Então, ao contrário dos demais que haviam se retirado, aqueles homens simples, sem estudo nenhum, sem instrução, eles já haviam aberto os olhos do espírito, eles já haviam sido tocados, eles já tinham um nível de consciência, já haviam entendido no seu íntimo quem era Jesus. Então, eles decidiram, naquele momento, permanecer junto do Mestre, e essas foram as palavras de Pedro. E nós? Nós estamos aqui 2000 anos depois, reunidos, ouvindo essas mesmas palavras, as palavras do Mestre. Mas nós estamos aqui procurando ouvir, estudar, entender e seguir o caminho do Cristo, o caminho que o Senhor nos mostra. Mas seria essa subida, esse caminho, né, rumo ao Pai, um caminho em linha reta? A gente está sempre melhorando cada vez mais, sempre subindo, sem nenhuma queda? Vejamos a resposta de Emmanuel sobre isso. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais,
submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Isso acontece com todos nós. Todos nós temos períodos em que estacionamos, em que nos desanimamos, em que descremos. Todos nós passamos por esses acidentes espirituais, né? Além desses momentos, nós temos as nossas quedas, os nossos erros do passado e do presente, e muitas vezes nós nos esquecemos de quem somos, esquecemos da centelha divina que temos dentro de nós, da nossa essência, da nossa ligação com o Pai. Nós esquecemos de que nós somos unos com o Criador, de que nós viemos dele e temos a faísca divina no nosso interior. E Emmanuel continua: quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Então, como centelha emanada da fonte criadora, nós temos as leis divinas gravadas no ímã do nosso ser. A mensagem foi trazida pelo Cristo e essa mensagem, mesmo que nós nos esqueçamos temporariamente em alguns momentos, ela está gravada na nossa alma. Allan Kardec fala isso na codificação, que cada ser, por mais que ainda esteja afastado, ele tem todas as leis divinas e leis morais da vida gravadas no seu ser. E o Mestre Jesus nos prometeu que nenhuma das ovelhas a ele confiadas se perderá. Ele aguarda cada um de nós no seu devido tempo. Então, por isso Emmanuel coloca que, uma vez que nós tenhamos conhecido, recebido o convite do Cristo, é impossível esquecer o Mestre. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? E Emmanuel coloca: é que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda a espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Emmanuel nos chama a atenção para os filósofos e cientistas desse mundo que trazem concepções avançadas e respeitáveis, sim, que contribuem para o progresso do mundo, da humanidade, mas que são concepções sujeitas às limitações humanas. São ideias transitórias que podem perdurar durante um tempo e mudar depois, futuramente. São diferentes das palavras trazidas pelo Mestre, que são o código universal para todo sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo onde nós estejamos. E vale lembrar aqui também, nessa citação de Emmanuel, dos falsos cristos
e dos falsos profetas. Porque o nosso mundo passa por um período agitado, conturbado, por um período de transição em que nós estamos na última hora, com tantas notícias, tantas coisas, tantas revelações, e ao mesmo tempo, tantas canalizações, tantas doutrinas esotéricas, tantas revelações, previsões e coisas que nos chegam muitas vezes. E como nós poderíamos discernir entre tantas coisas assim? Então estejamos atentos, porque, acima de tudo, ao conteúdo dessas diversas mensagens, conteúdos muito prolixos, rebuscados, com às vezes belas palavras, mas sem sentido, sem profundidade, sem ensinamentos realmente de cunho doutrinário. São conteúdos que devemos avaliar sempre à luz do nosso bom senso. Também ideias e previsões que espalhem o medo, o catastrofismo. A espiritualidade superior não trabalha espalhando o medo, espalhando a desesperança. A espiritualidade superior, quando se manifesta, sempre o faz com ideias construtivas e nunca com ideias ou previsões alarmantes. Então estejamos todos atentos para isso. E Emmanuel finaliza: Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor, senão para ti? Que nós possamos, então, fazer o nosso melhor e procurarmos estar sempre juntos dele, sempre juntos do Mestre Jesus, todos os dias, em todos os momentos de nossa vida, seguindo esse roteiro seguro rumo ao Pai, rumo à fonte criadora, da qual todos nós procedemos. Que assim seja. Nós vamos passar agora a segunda parte da nossa reunião, em que a gente faz uma pequena viagem astral para nos harmonizarmos e nos concentrarmos para a oração. E depois para os passes que vocês receberão sentados no lugar onde estão mesmo. Permanecemos sentados, então, de forma confortável, fechando os nossos olhos, procurando sentir o nosso corpo leve, sentindo nesse momento as vibrações que descem sobre nós, derramadas pela espiritualidade aqui presente, sobre os encarnados e os desencarnados também. Agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje. E vamos sentindo o nosso corpo descansado na cadeira e o nosso espírito ficando leve, se desprendendo, se soltando cada vez mais, se desdobrando,
E nós, nesse momento, todos juntos, alçamos voos, um voo amparados pelos nossos mentores, subindo, passando pelo firmamento, acima das nuvens, vendo as estrelas no céu, muitas, muitas delas. E chegamos nesse momento num campo verdejante, diante de uma floresta, na qual nós pedimos licença para entrar e vamos caminhando, sentindo a temperatura fresca por entre as árvores, chegando numa cachoeira, uma cachoeira linda que cai de lá de cima. O lago embaixo que se forma é um lago grande, tem muitas pedras grandes e tem uma praia também, com uma areia macia, confortável, com uma esteira estendida para cada um de nós. Nós pedimos licença aos espíritos guardiões dessa cachoeira e nos deitamos cada um na sua esteira, sentindo nesse momento as energias elementais derramadas sobre nós, a água da cachoeira, a energia da terra sobre a qual estamos deitados, o vento nos acariciando, a brisa suave, e também a chama da vida, o fogo da vida que arde dentro de nós. Agradecemos, Mestre Jesus, por esta hora, este momento abençoado. Agradecemos por quem somos, por quem fomos, por tudo que já passamos, porque tudo que passamos foi o certo e o necessário para que nós fôssemos as pessoas que somos hoje e para que estivéssemos aqui agora, neste momento. Fiquemos por instantes sentindo essa força derramada sobre nós e a paz desse momento. E agradecendo ao Mestre Jesus e aos guias que nos trouxeram até aqui, nós nos levantamos devagar, nos despedimos desse cenário tão lindo e alçamos voo novamente, passando por cima das nuvens, chegando até aqui acima desta casa, onde devagarinho vamos descendo e nos encaixando devagar, carinhosamente, nesse corpo que nos acolhe e que permite que nós possamos passar por tantas experiências valorosas para o nosso aprendizado. Abençoada seja essa hora, abençoado seja esse momento. E antes de encerrar, nós nos lembramos e pedimos a proteção de nossa Mãe Maria, a mãe de todos nós, para que nos cubra com seu manto azul de proteção
nos ampare e nos ilumine no decorrer de toda essa semana. Muito obrigada, Maria. Obrigada, Jesus. Obrigada, mentores. Obrigada, Mestre Ramatiz, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Que nós possamos estar junto de Ti, Mestre Jesus, por todo sempre, porque Tu tens as palavras de vida eterna. Que assim seja.
Meus queridos irmãos, que tenhamos todos um excelente restante de semana, com o Mestre Jesus e Nossa Mãe Maria nos acompanhando em todos os momentos do dia e da noite. Se estejamos em paz e que assim seja.